Muito bem, pessoal, estamos ao vivo para mais uma transmissão, podcast live de Black Yellow Brasil Podcast. Esse é o programa falando de Pittsburgh Steelers para todo mundo. Sou Danilo Batista, seu host no programa de hoje, em que a gente vai falar dessa partida de futebol americano, entre muitas aspas, aí que o Steelers não apresentou, né? Contra o Cleveland Browns, foi Browns 13, Steelers 10 em Cleveland. Para isso eu tenho a presença do amigo Ricardo Rezende. Bem-vindo, Ricardo. Boa noite, Danilo. Boa noite, nossa querida audiência. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo no formato podcast. É insustentável a gente ficar vencendo dessa forma semana após semana, né? Alguma hora não era questão de se, era questão de quando daria merda. E hoje deu contra a defesa de elite. Mas que apesar disso, tivemos todas as condições para poder sair com um resultado positivo. Só que o nosso ataque ele não é nível profissional, se pá, nem nível college football, é um nível que não dá para descrever com palavras ou existem algo para poder trazer a respeito dessa unidade inapta que não faz absolutamente nada. Não faz absolutamente nada e hoje foi mais uma prova dolorosa, sofrida disso. Do outro lado, tinha um time que, para vencer, seria das condições que foi hoje. Então, o jogo se arrastou até do jeito que deveria se arrastar. E como o Mike Tomlin falou agora há pouco na sua coletiva, o jogo seria dessa forma mesmo. O que é que eu entendo quando ele fala isso? Que o seu quarterback de franquia, a sua aposta, o seu quarterback escolhido na primeira rodada, é o mesmo nível de um rookie de quinta rodada escolhida esse ano. Está equiparando um com o outro. E, na verdade, é isso. Kenny Pickett não é nível titular para a gente poder estar contando como vitória certa quando tivermos um matchup favorável contra um rookie. Não vai falar muito ainda sobre isso, mas não tem como começar diferente hoje. É isso, recebendo também a presença de Léo Lima. Seja bem-vindo, Léo. Boa noite, Danilo, boa noite, Ricardo. Boa noite, nossos ouvintes. É isso. Não quero me alongar mais ainda, não. É isso. Melhor do que a apresentação que o Steelers fez hoje é a nossa cobertura deste time vergonhoso, medonho. Se encontra nas redes sociais, @BlackYellowBR. Siga lá no Twitter, no Instagram e no Telegram, por favor. Deixa pelo menos a gente ganhar ao contrário do que esse time fez hoje, né? twitch.tv/BlackYellowBR. A gente entra ao vivo depois dos jogos e às terças à noite, falando dos Steelers. Mesmo que o time não dê empolgação absolutamente nenhuma pra gente fazer isso, a gente tá aqui. A gente conversa na live, na Twitch, e no podcast, em diversos lugares, em especial o Spotify, deixa uma avaliaçãozinha de 5 estrelas lá. Porque pelo menos o podcast tem 5 estrelas, os Steelers não. Pergunta, Danilo, a gente pode falar na terça-feira sobre alguma outra coisa? Sei lá, falar sobre série, sobre filme? Porque Steelers tá difícil de falar. Um programa inteiro maratonando o Immaculate Grid, Léo. Aí, melhor do que dentro. É muito melhor do que falar de Steelers. Graças a Deus, que semana. Fazer um game show na terça-feira. Eu vou falar uma coisa, pedir a licença dos amigos. Que a gente brinca com o que o Léo tá falando, mas eu juro que no intervalo do jogo eu tava de uma forma como aquele tesão que vem toda semana para assistir o Steelers, aquele prazer, aquele que a gente gosta de fazer, não vinha, porque não tinha uma jogada para empolgar. Era jogar no final do segundo quarto, o Browns conseguiu encaixar uma grande campanha lá, conduziu para um field goal, nem lembro, mas conduziu uma grande campanha, igual foi agora no final do jogo. Não acontecia nada com o Steelers, nada. Então, a gente brinca com esse negócio, não tá dando prazer para assistir o jogo. Hoje, pela primeira vez em muitos anos, mesmo quando a gente levava sacode e tudo mais, eu senti isso.
Hoje o sentimento é igualzinho a ter tomado o jogo que a gente tomou um sacode, tá? De 49ers Eu fiz almoço no primeiro quarto. Fazer almoço no primeiro quarto. Eu deixei no telefone ali no cantinho com um som alto fazer meu almoço, pô. Porque tava valendo muito mais a pena comer para não catabolizar do que ver esse time. É isso. Pega os podcasts que a gente publica, você vai lá na FN Network também, somos fnn.com.br, tem um monte de projeto de NFL, NBA, MLB, NHL, tenho certeza que tem um monte de programa melhor do que o Steelers foi hoje, e você entra somosfnn.com.br, @somosfnn no Twitter, no Instagram e no TikTok. E a nossa F Network nos trouxe um contrato em que a gente precisa eleger num oferecimento de Surfshark um momento de defesa de elite da semana. Defesa, pelo menos, o Steelers tem. O Steelers segurou o Cleveland Browns a 13 pontos. O que ele não tem é ataque. Aí, um grande momento hoje, o Browns estava na linha de 6 do ataque. Era a terceira para gol. 7-0 eles, né? Na hora. O placar estava 7-0, exato. E era uma situação de se mete 14-0, já estava acabado. Mas aí acabou mesmo. Não tinha nem expectativa de fazer absolutamente mais nada. Passe do Dorian Thompson-Robinson, calouro, escolha quinta rodada? Sexta rodada? Uma escolha bem tardia do Browns, mirando a Amari Cooper, wide receiver número 1, e lá estava Joey Porter Jr. Ele que passou um monte de tempo do jogo fazendo muita marcação física demais daquilo que os juízes costumam considerar como holding, costumam considerar como interferência defensiva de passe, mas nessa ele estava na posição certa, o nível de trocação certinho, conseguiu desviar um passe que evita um touchdown, que evita uma situação realmente vexatória aí em termos de placar para os Steelers. Então, essa foi a performance defensiva de elite na nossa semana. Seu Joey Porter Jr., nosso Juninho, oferecimento de Surfshark. Uma respirada funda, a gente precisa falar do Pittsburgh Steelers, né? Eu queria perguntar para você, Ricardo, algum jogador que não se chama Jaylen Warren tem um destaque positivo? Aí você me quebrou. Estava pronto aqui para poder. A gente vai falar dele, ele é muito positivo. Eu vou citar esse jogador porque era um dos únicos. Não vou falar que um dos outros talvez seja injusto com a defesa, porque a defesa conseguiu manter a gente dentro do jogo, enfim, tudo mais. Mas que tava com energia, tava buscando fazer, porque essa é a principal característica dele, que é o Orlando Roberts. Liderou o time tackles hoje na partida. Tá numa fogueira dentro de um corpo de linebacker, está esfacelado completamente. Com o Alexander, começou o Green Dot da temporada com o Holcomb, se machucou, foi com o Alexander se machucou, caiu no colo do Orlando Roberts a responsabilidade de chamar jogadas, enfim, tudo mais. Está se esforçando. A defesa tem um grande problema de comunicação ainda. Dentro de campo, está buscando. Fez várias boas jogadas hoje. Está fazendo aquela característica que a gente espera dele, um linebacker veterano, de ser um short tackle, ou seja, ele não perde nenhum tackle, chega no jogador, derruba ele de imediato. Então, o Orlando Roberts é justo ser pontuado aqui, porque o Browns tem um bom jogo terrestre, apesar da lesão do Nick Chubb. Eles vinham com uma boa sequência e a gente conseguiu anular bem esse fator do jogo deles. Acabou por aí. De verdade, eu queria muito ter mais algum nome. Se você olhar números, daria para trazer, por exemplo, Elandon Roberts, teve 15 tackles no jogo, irmão. 15 tackles no jogo. É tackle sendo 2 for loss ainda, né? 2 para perda de jardas. Trenton Thompson, que não foi um fator negativo na defesa, no nível que ele entra ali, tá ok. Pode ser. Aí, Trenton Thompson. E eu não digo um destaque. Eu digo destaque positivo, porque, cara, ninguém esperava nada e ele fez um jogo decente. Mas aí é muito mais naquilo, muito mais no que se esperava e o que ele entregou do que o que ele realmente entregou no ápice de entrega. Teve 2 passes defendidos, que é um número alto. Um cara que. Era ele que tava trabalhando no Walmart, não, né?
Não, Era não. o Mickey Walker, né? Era o Mickey Walker. Não, é outro Tyler cara. Murray, tá no PS. Tyler Murray, linebacker, nem entrou no jogo, pô. Tá no Practice calma. Squad. Tá, justo. Mas enfim. E era a Amazon, não era o Walmart. Pô. Eu ri tudo. O Michael Marks teve um OL que era do Walmart. Não, Calma. calma. O Walmart é um papo do JP do 10 Jardas, que ele sempre diz, pô, os times da NFL têm a Tem que filosofia de buscar que o guard OL. você tem que achar até na fila do Walmart. Time de FABR vai em academia, Não, assim, mas vai a gente buscar uns teve malucos grandes. A gente teve algum Não. OL que trabalhava em mercado, não? Eu levei isso muito pra mim como verdade. muito. Eu vi isso alguma vez na vida, alguma piada que a gente fez e eu levei muito como verdade. O máximo que a gente fez de rapaziada piada que valia foi o Justin Pilger, que tava no sofá e disse, pô, eu tava no sofá, o Giants me ligou e eu voltei. Mas, cara, foi um jogo muito abaixo por basicamente todos os jogadores, mas o Trenton Thompson ele teve uma missão difícil de substituir o Keanu Neal, que tá tentando substituir o Edmonds. E ele foi bem, cara, ele não foi mal, não. Da secundária talvez tenha sido o melhor nome. Ele, Juninho. Não sei. Porque o Juninho também não teve um jogo tão bom, né? Mais um jogo não tão bom. O Juninho tem que limpar essas faltas. Sim, estão pesando muito. E eu acho que a tendência é ir piorando, porque ele vai ter cada vez mais gente olhando pra ele nessa temporada. Então, bicho, sinceramente, tá. Alguém da OL deve ter alguma notinha positiva pela quantidade de jarda corrida que a gente teve. Mas não tem de cabeça ninguém. O quão bizarro esse ataque faz o Steelers parecer. Quando a gente tem uma atuação defensiva no segundo tempo, aí eu vou recuperar a informação que soltaram lá no nosso QG, quando a defesa forçou 8 punts hoje, sendo 5 em todo o segundo tempo. O ataque do Browns não fez nada. O ataque do Browns teve mais jardas naquela última campanha para poder fechar o jogo com field goal do que provavelmente em todas as outras que teve. Teve a interceptação ainda forçada. Mas tá aí um nome que tu falou, Germano. Germano, cara, te chamei de Germano de novo. É um prazer pra mim. Eu juro, desde que o Germano me elogiou, eu vejo o Germano. E eu li o Caio Leandro botou aqui, como diria Farid Germano. Eu tô com o Germano no coração, tô levando o Germano comigo pra tudo. Mas, amém. Ricardo, Calvin Austin, pode ser como retornador. Ele fez um jogo bom retornando. Não foi um jogo ruim. E a gente não tem ninguém da defesa ou da unidade pra gente poder estar aqui destacando no jogo. Ricardo, números oficiais, tá? A última campanha do Browns foi para 48 jardas. O restante de todas as outras do segundo tempo foi para 58. Caraca. A unidade como um todo funcionou. É até mais do que enverga mais do que quebra, tá? Tem um monte de punch forçado aqui. O ponto é que a defesa conseguiu deixar o Steelers com o campo curto, faltando menos de 3 minutos para acabar o jogo. E a gente fez o 3 and out. Se parar pra pensar, a gente só teve uma campanha de mais de 50 jardas cedidas. Mais de 45 jardas cedidas. Uma campanha só deles. Que foi o do field goal. Dessa bola que termina com o Joey Porter Jr. defendendo o passe na endzone, que foi a nossa jogada da elite de defesa da semana. E tivemos 2 no ataque. Então, não sei se isso serve pra alguma coisa. Quão delicado é a nossa defesa ter uma atuação como essa, a gente não tem aqui basicamente ninguém para poder destacar. É isso, Jalen Warren. Agora a gente pode falar de Jalen Warren. Foram 129 jardas corridas, mais um touchdown, claro, que teve uma corrida para 74, mas ele continua semana após semana, quando a bola vem para a mão dele, ele faz acontecer a jogada. Eu passei semanas e semanas naquele ponto de, não, a utilização é diferente e tal, mas já larguei essa também. Jalen Warren é o running back número 1 dos Steelers, ele precisa ter mais toques do que Najee Harris. Durante o jogo, o Steelers, a assessoria de imprensa do Steelers trouxe a informação sobre o Jalen Warren,
de que ele é o primeiro jogador desde James Conner, na semana 2 e 3 de 2020, a ter 2 jogos consecutivos com mais de 100 jardas terrestres. Já semana passada, 100 jardas agora. Também questionaram isso na hora do jogo. A CBS fez o favor de trazer essa informação para a gente, mas a corrida para touchdown dele foi a mais longa nos últimos 9 anos do Steelers. 9 anos, cara. Muita gente vai lembrar, talvez, que a última corrida mais longa para touchdown do Steelers foi uma de 81 jardas de Le'Veon Bell no Sunday Night Football contra o Carolina Panthers, onde naquele dia Le'Veon Bell e LeGarrette Blount tiveram para mais de 100 jardas cada um. É só o Warren, cara. O que justifica depois dessa corrida mesmo? Não tem informação fácil aqui, mas quantos toques na bola o Jaylen Warren teve? Ele terminou o jogo com 9 corridas e 3 targets, né? 3 recepções, 12. Najee teve 12 corridas e 2 targets, 1 recepção. Então, Najee teve um toque a mais na bola, 2 bolas para ele a mais no jogo. Mas eu digo até depois da corrida, da grande corrida para a de Jaylen Warren. Depois da corrida? Cara, a corrida foi na primeira campanha do segundo tempo, né? Do terceiro tempo. Pelo volume de vezes que a gente conseguiu voltar com o ataque, teve de 3 and out. Eu lembro de duas ou 3 corridas dele que ele conseguiu first down para mais de 10 jardas, sendo uma recepção também. Então foram 8 toques na bola? Depois disso, não? 8 toques na bola. Tem uma campanha, inclusive... Foi então, tipo assim, pega com ele foi o 24 terceiro segundos. toque da bola. O Steelers pega com 24 segundos. Passe incompleto para Deontay Johnson, passe incompleto para Deontay Johnson, passe incompleto para Deontay Johnson. Pouco. Mike Tomlin disse que o fato de Jaylen Warren ter 9 toques na bola realmente não preocupa. Não faz muita diferença. Ele não tem um problema com isso. A gente chama as jogadas e não fica tentando adivinhar depois o que... Second guess, né? Tá, desculpas. É muito difícil. O Steelers, claro, cedeu mais jardas do que ganhou de novo nesse jogo, 249 a 259. 259 jardas totais é um desempenho defensivo bom, tá? Pra NFL hoje, na média até, eu diria. Mas aí teu ataque ganha 249, então não dá. Conversões de terceira descida... A gente chegou a estar ganhando, tá? Antes do último drive deles, a gente estava com mais jardas totais no ataque do que eles. 3-14, os Steelers. A defesa forçou o Browns a ficar 4-17, pô. Diferença de 16 jogadas totais de ataque. Eles tiveram 16 jogadas a mais de ataque do que a gente. Ganho médio deles menor do que o nosso, 3.5 só. O Steelers ganhou a batalha de turnovers, 1-0. Teve mais jardas corridas. O dobro, quase. Corridas. Com um time que é majoritariamente corredor, né? Ainda mais sem o QB titular. Então, a performance defensiva do Steelers foi boa, embora a gente não consiga assinalar aqui jogadores em específico. Fizeram grandes jogadas, grandes desempenhos e tal. E a performance ofensiva foi isso aí que a gente contou. Ricardo, terminou a coletiva de Mike Tomlin? Já acabou. Tem alguma coisa de destaque no que ele falou por lá? A única lesão é Elijah Riley falando que foi high ankle sprain, mais uma lesão então na posição de safety. De verdade, vindo de Mike Tomlin, não. Passou muito a mão, como sempre, na cabeça do quarterback, falando que enfrentou uma grande defesa e tudo mais. Mas nada que vale a gente estar se desgarrando muito aqui para falar, que a gente não vai, talvez, comentar aqui também, muito no sentido de que agregue nada o que o Mike Tomlin está falando agora após jogo.
puramente aquela entrevista que ele tem que fazer e falando que um head coach normalmente tem que falar, não vai ficar expondo ninguém nem nada, que o McDaniel não faz isso. Então, mais uma perca de tempo que o nosso head coach está cometendo. É isso. A gente esgotou os nossos destaques ofensivos. A gente vai pro intervalo. Veja, que a gente tá chamando de intervalo com 20 minutos, irmão. Veja a diferença, né, do que foi esse jogo. A gente terminou os positivos. Vamos pros destaques negativos, destaques interválicos e vamos pros destaques negativos. O Steelers tá me fazendo até perder as palavras nesse momento. Que destaque ofensivo eu tenho muito aqui que me ofendeu durante o jogo. Meus olhos foram bastante agredidos. Nesse momento estamos em intervalo. Para mim, a mensagem do intervalo é essa do Darlis aqui. Ó. Podemos pedir adicional de insalubridade, porque minhas energias estão indo embora a cada semana. Eu recebi uma mensagem aqui, eu compartilhei a arte do placar do jogo, né? Aí, nossa, sinto muito, eu assisti o restante desse jogo pensando em você, viu? Realmente foi muito triste. Porra, foram 3 horas ali de TV, de um dementador sugando todas as energias, bicho. Eu acho que a última vez que eu me senti tão mal vendo o jogo dos Steelers foi o Patriots cagando na cabeça, assim. Naquele 33-0? Talvez aquele do... É que aquele esse jogo de playoff com o Browns. A gente teve 2 também. Nossa. Teve um bocado, pô. Aquele jogo de playoff com o Browns. Que estava 28-0 no primeiro quarto, né? Nossa senhora, isso aí foi... Mas esse aí, pelo menos, deu pra ter um... Ih! Será? Não, rolou. Esse eu passei a semana inteira dizendo, ô, irmão, os caras estão deixando a gente avançar, porra, que triste isso daí. Mas E, cara, não sei como a gente ainda tá na linha de playoff. É capaz desse time realmente ir pros playoffs. Nossa senhora. Vou começar o show. Destaques negativos, destaque número 1. O fim da fanfic Demore Jr. contra Myles Garrett. A jogada número 1. A primeira jogada de ataque dos Steelers. É um safety. Que ele deixou a porta aberta para Myles Garrett entrar e derrubar a Pickett. E aquilo era um safety, tá? O Gene Speratori na CBS, antes da ESPN esculhambar o SAP de hoje, deu pra ver claramente ele dizendo, olha, isso aqui é um safety. Ele tá com um pé dentro da linha, a bola ainda não tá, mas o movimento dele de queda é exatamente o que precisa para ser um safety. E sabe o que é pior, Danilo? A segunda jogada também foi um safety. E se eu não me engano, também do Myles Garrett. No jogo terrestre. Eu não lembro agora se era ele ou era o cara que fica do lado dele. Era um dos insiders. Né? Pode ser. Mas a gente confirma agora, Léo, quem foi. Não, o Uso Coramoa que deram. O Uso Coramoa e Sione Tak deram a tackle conjunto. Mas, cara, isso aí só mostra o quanto... É inacreditável, sério. É realmente muito inacreditável que esse time tá jogando. Nossa OL, muito mal. Era uma fic nossa, era uma fic legal de se falar. Eu sempre falava com vocês isso no off, tipo assim, gente, é muito bom a gente ficar zoando e tudo mais, mas em geral sabe que é a mentira inacreditável. E hoje... Myles Garrett saindo do bolso de Demore viverá para sempre nos nossos corações. É isso. Tá aqui. Foi devidamente aposentada. E durou bem, tá? Durou bem. E, cara, foi um jogo realmente para botar... Para muita gente da torcida dos Steelers entender que a gente não tá num ano bom com o TJ Watt, principalmente, que é o cara que a gente esperava estar brigando pelo Defensive Player of the Year. E tudo bem, mano, a gente perdeu uma. O TJ Watt tá na frente do Myles Garrett há todos os anos. Esse é o primeiro que não. E faz parte. Faz parte da NFL. Dito isso, Demore Jr. tem que ser o primeiro nome. Não tem como não ser ele. Ele é muito ruim. A gente tá muito ferrado no que vem. E eu já coloco junto com ele Broderick Jones, tá? Também fez um jogo muito ruim.
Muito ruim. A nossa dupla de tackles hoje foi assustadora. Kenny sofreu pressão em todos os snaps. Até quando ele não sofria pressão da OL, ele fazia questão de gerar pressão para si mesmo. Mas a gente vai falar dele depois, por último. OL tem mais alguém? Ricardo? Mason Cole, talvez? Não sei, porque também, cara, a OL foi toda mal, né? Da OL, não. Até o Broderick Jones eu nem destacaria, deixaria tudo nas costas de Damore Jr. mesmo. Uma desgraça a atuação de Damore Jr. Como o Léo falou, a gente brincava muito com essa FIC, eu sustentava muito essa FIC, queria continuar sustentando, mas deixo claro que sustentarei por conta da desgraça que é Damore, não mérito para o Myles Garrett. Jamais irei dar um abraço a torcer para dar mérito a Myles Garrett. Mas Damore a gente torce para que desse certo, obviamente, a experiência Damore, mas é mais um capítulo, na verdade, que a gente tem que não dá. Não dá e faz com que Kenny Pickett, semana após semana, jogue com medo, porque Kenny Pickett joga com medo também. Se tiver... Tem aquele meme do quarterback de Oklahoma State, quando a defesa de TCU, tremendo em campo. Se você der um zoom qualquer dia desse, você vai ver Kenny Pickett dessa mesma forma. E aí eu falo até, a gente brinca muito falando aqui também, semana após semana, a linguagem corporal do jogador, como o jogador está dentro de campo. Eu posso estar indo muito longe, eu posso estar viajando. Mas na situação que a gente está permitido. Reparem quando forem assistir o condensado do jogo, caso alguém queira se torturar para poder rever. Mas reparem, Kenny Pickett gagueja quando está fazendo audible dentro do... ali comandando o ataque. Ele gagueja. Eu nunca vi o camisa 7 ou qualquer outro quarterback no audible ali gaguejando. Kenny Pickett... De novo, Kenny Pickett. Estou assim também, que estou me recusando. Mas ele gagueja. Qualquer sinal que você tenha com um quarterback, para mim, isso é preocupante. Não sabe o que está fazendo, enfim. Está com medo, mas ele gagueja quando está fazendo o audible. Reparem nisso. E fruto, obviamente, da jogada atrás de uma OL inapta, mal treinada, que conta com talento de jogador, não técnica. A gente vê a OL do Browns, que perdeu titulares, enfrentou o melhor duo de pass rush da NFL, possivelmente, na teoria, pelo menos, né? E você não vê pressão chegando nele. Porque é uma unidade tecnicamente muito boa, muito bem treinada. A gente conta com talento de jogador. Flash de Broderick Jones, flash de Isaac Seumalo, flash de Daniels, porque Mason Cole e Damore Jr. são ruins mesmo. Então a gente só tem que contar com técnico. E falando da OL deles, eles estavam sem os 2 tackles titulares e sem o primeiro tackle reserva. Então eles estavam com o tackle 4 e 5 do time. E a gente não... Cara, a gente teve um sack. Exato. E não chegava. A gente não tinha pressão, não tinha pass rush. Então, você vê o abismo que está entre as equipes do ponto de vista técnico. Não só técnico, mas tático também, né? De como o time é treinado. No primeiro tempo a gente só conseguia falar. A gente estava vendo um time bem treinado contra os Steelers. Eu escrevi esse tweet algumas vezes e fui apagando, porque eu poderia me arrepender disso depois, mas eu falo sem medo de me arrepender agora. O melhor head coach em campo não era o que estava lá dos Steelers, não, por muito. E foi um debate, tá? Porque é o próximo nome que eu vou puxar, tá, Danilo? Mike Tomlin. Bucky Brooks, da NFL Network, deu essa semana o voto dele de um ranking, né? De técnico do ano. Na verdade, de todos os prêmios, o que a gente destacou foi técnico do ano. Até porque o voto dele era Mike Tomlin. Até a semana 10. Mike Tomlin era o head coach do ano para ele. Na frente de... Acho que a sequência era D'Amico Ryans, Dan Campbell... Acho que era do Vikings, se eu não me engano. Kevin O'Connell e Kevin Stefanski. Era a sequência. Tentar formular essa frase de maneira que não ofenda muita gente, mas hoje, pensando no jogo da semana que vem, você preferia ter Mike Tomlin ou qualquer um desses 4 que tu citou depois? Eu preferia ter os 4. Com tranquilidade.
à frente de Mike Tomlin para comandar o time, sabendo que é um jogo contra o Cardinals, né? Bengals. Semana que vem, Não, Cincinnati. Bengals, Nossa. É foda. A gente sabe que Zac Taylor tá longe de ser um head coach de elite. É o técnico do Bengals. Muito longe. Inclusive, um cara que eu odeio. Hoje, Mike Tomlin ou Zac Taylor? Aí eu vou intervir nisso aí. Não vai porque a tua pizza chegou. Não, mas de verdade, pelo motivo Nossa, de... sacanagem, eu fico com Tomlin. Não, eu sei, mas aí eu vou trazer um ponto. Pelo motivo de ser um cara que conseguiu escolher bem os seus coordenadores, e pra mim o Bengals tem talvez o melhor coordenador defensivo da liga hoje, Zac Taylor. E eu odeio o Zac Taylor. Eu tô muito decepcionado com o Tomlin, cara. Eu tô muito decepcionado com o Steelers como um todo. Caio tava falando coisas aqui impronunciáveis. Mas de verdade, o que o Mike Tomlin tem mostrado com esse time, a maneira como o time é mal treinado, cara, não tem como não ser dedo do Mike Tomlin. De verdade. O Najee Harris tem entrado pra correr naquela segunda. A gente com a Bunch recuperou a bola depois da interceptação. Teve uma primeira que foi um passe incompleto, se não me engano. Depois é o Najee correndo. O Najee tá correndo naquela situação. Cara, é 100% do Mike Tomlin. Aquilo ali é Mike Tomlin falando: eu tenho que alimentar meus jogadores. Não é Matt Canada, não é Kenny Pickett, não. É Mike Tomlin falando: meus jogadores, eu tenho que dar chance pros jogadores, eu tenho que dar confiança. Num momento crucial, cara, que a gente poderia ter ganho o jogo ali. E Mike Tomlin, ele disse, uma das partes das entrevistas foi: tá super ok Jalen Warren ter só 12 toques na bola. Isso é um absurdo, cara. Não, essa jogada aí, eu vou agravar a situação, tá? A última corrida, pelo menos, o último toque de Jalen Warren na bola, tinha sido com 6:26 no relógio. Tá? Ele ganhou 8 jardas, saindo de 18 de defesa, tacleado pelo tac-tac. Aí vem passe para Allen Robinson, Kenny Pickett corre, machuca, tem challenge, tem desafio e um monte de tempo correu ali. Najee correndo pela esquerda, passe incompleto. 6:26 faltando ou 6:26? Não, 6:26 no relógio, né? Faltando. Isso é o terceiro quarto. Ah, tá, no terceiro quarto. No terceiro, Tem uma campanha do Browns de 2 minutos e meio. Tem Pickett, passe incompleto e essa jogada do Najee. Bicho, nesses 8 minutos aí, sei lá quanto tempo tem, porque tem um monte de parada no meio. Deu tempo de descansar, tá? Deu. Se é o running back, se você tem a leitura de running back 1 mesmo, deu tempo de descansar. Eu tô olhando aqui, tem passe pro Warren, aí tem uma corrida de 1 jarda, tem corrida de 21 do Warren, tem corrida de 12 do Warren, tem corrida de menos 2 do Warren. O Warren correu, sabe? Aí tem uma perdida aqui do Najee 17. Aí field goal, empatamos o jogo. Segue mais um pouquinho. A corrida de menos 5, cara. É um passe incompleto seguido por uma corrida de menos 5. E depois vem a mão do Matt Canada, que também tem a mão do Kenny. Cara, o Kenny lança uma screen pro Jalen Warren de 2 jardas, pô. A gente não consegue chutar o field goal. Essa é aquela feiosa, não é? Aquela screen que assim que a bola encaixa na mão dele, já tem 3 defensores em cima. Sim. Aquela jogada tem toda semana. Essa jogada aconteceu umas 4 vezes no jogo hoje. Não teve no primeiro tempo que tinham 3. E aí, assim, a gente... É meio difícil da gente ilustrar, da gente até entender em qualquer nível que a gente esteja, tá? Seja um iniciante no esporte, seja um cara que acompanha médio, seja um cara que acompanha muito. Não é tão simples entender aonde é o problema com o coordenador chamando a jogada, aonde é o problema com quem tá executando a jogada. É difícil. Certo? Essa jogada, quando você tem um screen, todo mundo que tá na frente saiu correndo rota, e você mesmo assim fez o passe na screen, isto é play calling. Tá? E execução também, mas é muito play calling. Porque a sua chamada tem que ser, saiu a galera em rota, você não pode entregar a bola pro cara que vai ter que passar pelo meio da muralha da China, pô.
Danilo, sabe quantas vezes o Big Ben faria esse passe na screen? Nenhuma. Nunca. Nunca. Não tô falando do Big Ben auge, não. Tô falando do Big Ben no último ano dele. Em todas essas bolas, ele leria. E aí entra o ponto. É uma chamada ruim e a gente vai falar de Matt Canada daqui a pouquinho também. Mas, cara, eu não consigo não olhar e pensar que, tipo assim, isso é Mike Tomlin segurando tudo, sabe? Eu não consigo não ver como culpa do Mike Tomlin, sendo que, cara, ele que define o playbook junto com o coordenador ofensivo. O coordenador ofensivo não fala, eu vou definir o playbook, tá? E o Mike Tomlin dá o ok sem ver. Eu entrei até no programa de proteção testemunha. Porque pode ser que eu fale coisas do Tomlin aqui que ele não gosta. Mas é muito isso. Não, o teu head coach, ele é o cara que ele dá visto em tudo. Ainda mais num jogo de divisão, que é o forte do Tomlin. O forte do Tomlin, a gente sempre fala, o Tomlin em jogo de divisão é outro esquema. A gente não vê o Steelers perdendo um jogo de divisão por muito. É muito raro, inclusive, a gente perder por bastante jogo de divisão. E hoje foi por pouco. Foi o primeiro jogo do ano que, se a gente inverte o placar de uma posse, a gente ganharia. A gente estaria 1-9 agora, se a gente conseguisse inverter, tá, Danilo? Pela primeira vez. Primeira vitória. Se a gente tivesse todos os jogos de uma posse, a gente teria a primeira vitória. Mas enfim, Mike Tomlin é um cara muito difícil de lidar. É um cara que tenta proteger ao máximo os jogadores. E eu não sei, eu tenho o feeling de que tudo pra ele é recuperação. Eu vou recuperar os jogadores, e, cara, não funciona assim. Não dá. Não dá pra ser assim. Fico triste. Mas pode falar, Ricardo. E aí, só para reforçar o que você disse, de estar muito relacionado a Mike Tomlin, uma das declarações que ele deu pós-jogo é que o jogo se desenrolou do jeito que eles queriam mesmo, do jeito que o Steelers queria mesmo. Então ele sabe que não pode soltar as rodinhas do ataque, porque senão vai ser provavelmente outra lavada feita. Foi contra o 49 na semana 1, contra o Texas. Não importa. Mas ele soltou a rodinha nesses jogos? Não. Aí há um caso a ser feito porque teve turnovers. Sim. Eu acho que ele é muito conservador nesse sentido de que se o ataque tiver um turnover no jogo, a gente tá perdido, vai jogar no limite o tempo todo. Isso passa o medo pro quarterback, passa o medo pros jogadores. Não tem como não passar. Exato. Então, isso reforça que cai muito também. Matt Canada é incompetente, isso não se discute. Kenny Pickett é muito fraco, isso eu acho que não se discute. Já tem amostra suficiente para poder provar que Kenny Pickett não dá. Mas tudo isso acontece com a concordância, o apoio, o endosso do head coach, Mike Tomlin. E se for essa forma que principalmente pelo endosso do head coach. E se for essa forma que o Steelers tem para continuar ganhando, vai. Essa semana teve o Zio deu uma entrevista para o site do Steelers e trouxe algo que não sei como não reverberou mais negativamente. Mas a entrevista dele foi falando a respeito de que daqui a 10 anos ninguém vai lembrar das formas como o Steelers está vencendo os jogos. É você botar a mão no peito e se orgulhar está vencendo feio. Será que não? Eu acho que podem lembrar do tipo assim, aquele time 11-0 vai ser lembrado. Eu discordo completamente do que o Jay Watt trouxe. Para grande, feito que a gente vê o que o Danilo trouxe, de que a Mike Tomlin está sendo cotado para ser coach do ano. E existe muito esse debate atualmente de que a forma como a torcida do Steelers e a mídia local vê é completamente diferente do que a grande mídia e o pessoal de fora que não acompanha o Steelers vê. Tem essa sensação, claro, de que a gente vive o Steelers, a gente vê tudo, então qualquer tipo de situação, e a gente tá muito em cima. Até quando o time tá bem, e a gente sabe que tá bem, os caras não vêm tão bem. Então, não é porque o time tá mal ou algo do gênero. É pros dois lados, é normal. É do mesmo jeito que se a gente for falar, sei lá, do Eagles, cara, a gente vai achar que o time tá bem, porque o Eagles é o primeiro da NFC, tem chance boa de ganhar amanhã do Chiefs. A gente vai falar, não, tá tudo ótimo. Mas, cara, certeza que alguém lá que tá lá no dia a dia tem crítica.
E vice-versa. A gente vai virar para sei lá, o Panthers, que é o último time, falar que tá tudo horrível, só que tem alguém de lá que vai falar, não é bem assim. Tem uma coisa ou outra. Então, faz parte. Deixa eu trazer uma declaração aqui de coletiva pós-jogo que ilustra perfeitamente como em todos os níveis tá falhando. Em head coach, em coordenador e em quarterback. Kenny Pickett deu entrevista para o site oficial dos Steelers depois do jogo e perguntado sobre por que deu ruim nessa partida, ele disse: o plano de jogo era, eles vão fazer um monte de marcação homem a homem. Eles não jogaram um monte de homem a homem hoje, eles fizeram um monte de marcação em zona. Várias formações diferentes, vários looks diferentes. A gente esperava que eles jogassem individual, cara. A gente precisa ajustar melhor. Irmão, uma franquia profissional de NFL. Um head coach profissional de NFL. Um coordenador ofensivo que tem contrato. Não vou chamar ele de profissional, pelo amor de Deus. Um quarterback que tem contrato também, não dá mais pra chamar de profissional. Tu passou o jogo inteiro esperando que o outro time fizesse o que tu queria. Tu não ajustou uma parada básica como essa. Porque assim, bicho, eu vou partir do princípio que uma franquia da NFL, ela tem uma série de opções para chamar. A gente tá vendo muita situação nesse sentido. Então vamos chamar esse tipo de jogadas que acaba com essas formações. A gente tá vendo muitas situações nesse outro sentido aqui. A gente tem uma série de outras jogadas que breca isso aí. Não é possível que isso que a gente viu seja a reação dos Steelers às formações em zona do Browns. Não é possível. Se isso não dá para classificar como problema de head coach, coordenador e quarterback, de planejamento, chamadas e execução, eu não sei o que é que dá para chamar mais. Eu realmente não sei. O nosso quarterback que joga com a camisa do Steelers, saiu com 15 passos completados, 28 tentados, 106 jardas. 106 jardas. De novo, 0 touchdowns. Já é o quê? Um touchdown nos últimos 5 jogos. Você sabe por que foi o 106, né? Teve 13 na última jogada. Que é passa a bola e vai jogando pra trás. Bem lembrado. Bem lembrado disso. Quer dizer, eu não sei se conta como 13, né? Acho que conta, né? Mesmo jogando a bola pra trás, né? Passou da linha de scrimmage, contou. Seria o segundo jogo dele no ano com menos de 100 jardas. O último touchdown que ele lançou foi contra o Raiders. Faz 5 jogos. O Sunday Night Football contra o Raiders. Não é normal isso, gente. Não, nem um pouco. Não é normal. Aí teve aquele cidadão do Jets que mora com os pais ainda, com todo respeito a isso, claro. Nenhum problema, por sinal. Mas deu o quarterback lá do Jets, Tommy DeVito. Inclusive moraria. Os números. Também. Moraria muito. Eu também ficaria muito feliz Só de morar não ter que pagar tanto de conta. Exato. Eu ficaria muito feliz com isso. Tommy DeVito contra o Commanders. 69% de passos completos, 246 jardas, 3 touchdowns, rating 137.7. O que a gente brincou na hora... Não draftado. O que a gente brincou na hora do jogo, do intervalo, no QG, que o CJ Stroud teve 250 jardas no intervalo do jogo, era mais do que o Kenny Pickett teve nos últimos jogos, talvez não seja tão... Uhum. Não vai ser tão falso assim. Danilo, já que o Ricardo citou o Tommy DeVito, trouxe a estatística, o Tommy DeVito foi pro seu terceiro jogo como titular hoje. 2 jogos fora de casa, esse foi o primeiro em casa, se eu não me engano. Não, foi fora também, foi em Washington, não foi? Foi em Washington o jogo hoje. Então são 3 jogos titular, os 3 fora de casa. Tommy DeVito tem mais passes tem mais jogos com múltiplos passes para touchdown do que Kenny Pickett, que chegou no seu 25º jogo. Peraí, 246 jardas? Kenny Pickett não tem nenhum jogo nessa temporada para 246 jardas. Ele tem... A gente falou sobre isso, ele tem 1 ou 2 só na carreira. Ele tem
232 com São Francisco, 222 contra Cleveland, 235 contra Vegas, 114 contra Houston, 224 contra Baltimore, 230 contra Los Angeles, 73 contra Jacksonville, mas saiu machucado, 160 contra Tennessee, 126 contra Green Bay e esse de hoje 106, cara. É 240 e quanto? 249. Ele tem 246. 3 jogos na carreira com mais que isso. Todos ano passado, semana 5 contra Buffalo, 327, que a gente tomou 38-3. Então a maioria dessas jardas aqui foram em garbage time. Contra o Bengals, ano passado, semana 10, 37-30, que a gente perdeu. Ele teve 265. E na derrota também contra Miami, 16-10, ele teve 257, isso. São todos os jogos com mais de 40 passes tentados. Bem lembrado pelo Renan aqui, Dorian Thompson-Robinson, calouro, 5ª rodada do Browns, teve um percentual de passes completos melhor e jardas melhor do que Pickett, porque ele lançou uma interceptação. O pior dessa comparação que a gente está fazendo bastante hoje entre Pickett e o quarterback do Browns é saber que o jogo do Pickett seria exatamente o que o Browns fez nas campanhas onde teve pontuação. A gente está falando do quarterback que é a aposta da franquia, se equiparando a um quarterback calouro escolhido na 5ª rodada. Isso já é o suficiente, é um caso suficiente novamente para quem não pulou do barco do Kenny Pickett. Eu sou um dos últimos que está pulando fora ainda. Por quê? Porque eu me odeio. Sam Howell, vamos para tortura agora. Sam Howell é escolha de 5ª rodada? 5ª rodada também. 5ª rodada. Teve jogo ruim hoje. Ruim. Igual. Ruim, mas é 31 de 45. Certo? Ele acertou mais passes do que Pickett tentou no jogo. 255 jardas, 1 touchdown, 3 interceptações. O Kenny acertou quantos passes no jogo? 15 de 28. Então, esse jogo do Russell Howell é mais acerto de passe do que Kenny no jogo de hoje, mais semana passada somados. Ele teve 14 na semana passada, mais 15 nessa, 29 contra 31 de Sam Howell hoje. Passando para 3 interceptações. Bryce Young foi parecido, não vale a pena partir para essa tortura. O Packers ganhou o jogo tem passe hoje. para touchdown. Tem um touchdown, interceptação, 123 jardas. Jordan Love, 27 de 40, 322 jardas, 2 touchdowns, 0 interceptações. Você quer Jordan Love como quarterback dos Steelers? No mundo ideal, assim? Não, contra Kenny Pickett não, mas no mundo ideal. Assim, Tennessee, pô. Tennessee. Will Levis, 158 jardas, 13 de 17, 2 TDs. Aceito. Na frente de Kenny Pickett. Entendeu? Aidan O'Connell, 271 jardas. Um touchdown, 3 interceptações, 24 passes certos de 41. Aceito na frente de Kenny Pickett. Então, assim, bicho. Não tem 32 40. Ruim é fraco, é pouco pra gente dizer. A gente volta a dizer, até quarterbacks ruins entregam alguma coisa. De vez em quando ele dá uma performance de 2 touchdowns, de vez em quando ele te dá uma performance de 300 jardas. É muito raro, pô. E já vem uma sequência que cada semana ele vai deteriorando mais. Para um quarterback que quando a gente olhava em campo, não no draft, mas ele já em campo, já titular, e o principal dele era liderança, confiança, o cara que realmente dizia, bicho, dá a bola aqui, eu vou ganhar esse jogo pra gente, pô. Pickett da segunda metade do ano passado era isso. E ele ia lá e ganhava. Esse ano não tá, pô. Ricardo disse, ele gaguejou fazendo audible, pô. Se isso não é falta de confiança, não sei mais o que é. Posso dar uma piorada na situação? Que eu não lembrava disso. O Tommy DeVito, ele tem 2 jogos como titular. Esse foi o segundo. O outro jogo, o terceiro jogo, ele entrou Daniel Jones começa a titular, machuca e ele entra. Ou seja, ele tem 2 jogos titular, 2 jogos com múltiplos CDs passados. O Kenny Pickett tá 0-0. Tem um jogo para 20... Um jogo com múltiplo CD para 20 e poucos total.
A gente passou a semana falando que não ia falar mais sobre Kenny Pickett, né? Não, a gente passou a semana falando que não ia falar da substituição de Kenny Pickett. Essa é a diferença. Aí você pega... A gente começou a temporada dizendo, bicho, com o que Matt Canada tá entregando pro Steelers, a gente não tem como avaliar quem tá realmente bem e quem tá realmente mal. Não tem como dizer quem são os bons jogadores, os playmakers dos Steelers, né? Tirando Jalen Warren, que aparece toda semana. Deontay Johnson teve 2 recepções para 10 jardas em 8 passes. É que teve muito passe aí que foi pra fora. E aqueles tiveram 3 passes do Kenny que foram para ninguém, né, no caso. Foram dentro de campo para ninguém. Na minha avaliação, Deontay Johnson não é um destaque negativo. Com esse desempenho de chamada de quarterback, ele tá limpo. Eu acho que não, eu acho que tá tranquilo. Ele passa. Ele passa esse pano. Pat Frymouth voltou essa semana, né? Ele teve um passe em direção dele. Manteve a média, né? Ele tá com média de um passe na direção dele por partida. Sabe? Então, assim, o jogo aéreo dos Steelers... Nulo. Inexiste. Inexiste. Não tem absolutamente nenhuma condição de ter um destaque que não seja nota 0. 0 não teve nada. Danilo falou algo agora que você falou, que chamou a atenção, é que até quarterback ruim tem jogos consistentes. Vou trazer o nome do quarterback que a gente pisa em cima, mas que mostrou os seus momentos vez ou outra. Mason Rudolph, em 2019, quando Ben Roethlisberger se machucou no início da temporada. Mason Rudolph teve seus momentos. Até fui pegar os números dele aqui em 2019. Teve jogos desastrosos. Isso não há de se negar. Mas achei um aqui, contra o Bengals. 24-28, 229 jardas, 2 touchdowns. Jogo de divisão. Achei outro aqui contra o Rams. 22-38. Vai ter um jogo que a gente estava presente lá. Jogo 2019. Vitória de 17-12. 22-38, 242 jardas, 1 touchdown, nenhuma interceptação. Então, a gente espera que, vez ou outra, o quarterback do seu time, seja por demérito da defesa do adversário, enfim, ele vai ter um jogo de destaque. Kenny Pickett é consistentemente ruim. Não tem um jogo acima de 200 jardas, tem um jogo mais um touchdown, enfim. Não dá. Isso, vou até trocar de tópico para não continuar enfiando esse punhal no meu próprio coração. A comunicação foi um problema seríssimo desse jogo, tá? A gente viu no começo a quantidade de gente, até na defesa, gritando uns com os outros. Elandon Roberts o tempo inteiro, bicho, tu tá no lugar errado, tu vem pra cá. Não, tu tá muito aberto, entra de novo, tu tá... inverte. Tanto que os Steelers acabou tendo que chamar timeout, sei lá, na primeira campanha já, no primeiro quarto, enfim. Foram 2 timeouts no primeiro quarto. 2 timeouts no primeiro quarto, bem lembrado. Um por questão de 12 homens em campo na defesa, que o Browns ia facinho chamar a jogada e o Steelers ia tomar a falta, e prefiro gastar o timeout. E outro completo pandemônio, assim, dentro do time. Ele precisou chamar outro timeout, porque senão acho que era um delay of game. Comunicação. Na defesa, até dá pra entender que a comunicação tá ruim. A quantidade de reserva que precisou entrar da linha de linebacker pra trás é bizarra. Michael Walker foi um linebacker titular. Trenton Thompson tava como safety. Elijah Riley teve um monte de jogada como safety. James Pierre deve ter participado de um monte de jogada como corner também. Então, não são os nomes que estão acostumados a lidar ali. Pior, não são as lideranças que estavam ali, né? Minka estava fora, Cole Holcomb estava fora, Con Alexander estava fora. Você só vai tendo que cavucar ali atrás dos caras mais novos e menos acostumados e tal com a defesa. Então, deu muito problema, tá? Muito problema. E, de novo, aquela jogada de screen, que os caras saem tudo em rota e deixa Jalen Warren sozinho pra morrer ali
atrás da linha de scrimmage, é claro, erro de comunicação. Então isso precisa ser criticado também. Mais um negativo, Léo. Se você ainda tem ânimo pra gente continuar esse programa. Tô tentando, eu juro que eu tô tentando matar difícil. Cara, eu vou trazer a dupla de J. Watt e Alex Highsmith. Mais um jogo ruim. Não vou nem dizer abaixo. Um jogo ruim. TJ sofreu muito contra o AT5 deles e Alex Highsmith também sofreu bastante contra o AT4. A gente espera que nesse tipo de jogo eles apareçam. E são jogos que eles não têm aparecido. Eles não apareceram bem contra o Texas, não apareceram bem hoje. Quando a gente Contra tem o um Titans matchup também favorável contra o Titans, quando a gente tem matchup favorável, eles não aparecem. E TJ que tem seu sack diário aí, seu sack por jogo, padrão, ele sempre consegue alguma coisinha. Mas isso não faz do jogo um jogo bom. Pelo contrário, ele apanhou muito. E aí, um ponto que a gente levanta muito, que a galera reclama que o time, as pessoas ficam olhando para a vitória do QB. Cara, vitória do Edge Rusher, que gera pressão. É isso que ajuda turnovers a vir. A gente só teve um turnover hoje. E num turnover que não foi com pressão. Foi um passe que o Amari Cooper joga pro alto a bola e ela cai no colo do Sullivan. Tirando isso, a gente teve poucas jogadas com chance de turnover. E muito porque não só a dupla de edge rusher, mas também a DL como um todo, não gerou pressão. Então, cara, não tem como não citar os dois. E Najee Harris? Já botei mais um aí. É um caso para se falar que o último bom jogo que a dupla de edge a gente teve foi contra o Ravens. Porque depois Jaguars, não me recordo, tem um bom jogo. Titans também não. Packers também não. E hoje também não. Pass rush nulo. Tudo bem. Tem mérito, especialmente hoje, muito mérito do ataque do Browns levando a bola rápido. Mas mesmo assim. São jogos abaixo. E Najee, que eu citei aqui no finalzinho, cara, ele tá muito estranho, cara. Ele tá muito estranho mesmo. Parece que ele tá... Lembra ele no início da temporada que ele tava jogando com uma tala de metal no pé por conta de uma lesão? Parece que ele tá assim de novo. Parece que ele tá com uma tala, ele tá correndo igual, tá correndo pesado, tá correndo devagar. Ele não merece ter mais toques que o Warren. Só para encerrar esse ponto, declaração que o Najee Harris deu. Tem muita coisa que acontece por aqui que vocês não veem. Vocês, a empresa, que ele estava falando. Eu estou no ponto de estar cansado dessa merda. I'm tired of this shit. Que bonito. É uma derrota a vir que as coisas começam a aparecer, né? O forte do Tomlin era esse, né? Era não deixar as coisas vazarem, né? É uma derrota acontecer que as coisas começam a aparecer. Ai. Porra, Presley Harvin. Punchzinho de 20 jardas. Nossa! Punchzinho vagabundo, bicho. Que ele é muito bagre. Safado, cara. Não. Pelo amor de Deus. Pra você ver, foi tanta merda hoje que a gente esqueceu de citar ele. Vocês viram a média de punch dele? Não quero nem ver. Tem certeza? Por favor. Posso falar? Me deixa falar. Me permita. 39.4. O cara teve menos de 40 jardas de média de punch. O Boldres, a gente sabe que ele é um cara que ele tem um pé muito forte, o hang time dele é absurdo. Ele teve 47,5. Bohorques.
Isso porque ele teve um punt bosta também, viu? Ele teve um punt bosta no pior momento possível, que foi aquele ali que deixou ele de posição no meio do campo já para poder... Seria a nossa condição de vitória ali naquela campanha, mas a gente aproveitou, obviamente. Cara, simplesmente Panther gordo, que não tá mais gordo, né? Ex-gordo. Panther ex-gordo. Talvez tenha sido o problema dele. Será que foi isso? Difícil, cara. Muito difícil. Muito difícil. Querer qualquer coisa que funcione desse jeito. Então, jovens, com essas terríveis perspectivas, tem até umas perguntinhas, mas você que está aí na audiência pode deixar sua pergunta sabendo que vai ter um monte de coisa que a gente vai simplesmente pular. Por exemplo, a gente já comentou no episódio da última terça a questão aqui do Padnap, se a gente trocaria por Kyler Murray. Terça-feira, a última terça, teve um dossiê Kenny Pickett, basicamente. É que a gente fala o que a NFL faz, o que o Steelers tá fazendo com ele, se a gente substituiria, o que é que pode acontecer, tá? Então, por favor, Danilo, volta lá. Depois do dossiê Haluca, o maior dossiê já visto. Dossiê Kenny Pickett. Alguém perguntou, existe quarterback que a gente possa trocar? Existe, tá? A resposta é, sempre dá pra fazer uns negócios. Deixa eu ver comentários que eu deixei guardado aqui. O Souto, Tommy DeVito mais passo para touchdown hoje. A gente trouxe. Como é que a gente consegue, depois de 2 quarterbacks titulares machucados, o nosso ser pior do que pelo menos 2? Esse já acabou, né? A tá falando de... A gente tá enfrentando 2 caras machucados e o nosso é pior do que pelo menos 2 deles. O nosso quarterback não é top 40 da NFL. O Danilo. Não, o Danilo é top 32. Joe Flacco tá sem time, hein? Aí você me ofende, Léo. Dê um tapa na minha cara, mas não queira me visualizar com o Joe Flacco com a camisa do Steelers. Eu também não, mas... Eu prefiro um resto de temporada de Wildcat pra Najee Harris e não pra Jalen Warren do que Joe Flacco com a camisa 5 do Steelers. Então, eu vou mudar. Zach Gentry, que era QB no college, tá disponível, hein? Pelo amor de Deus, bicho. Marco Túlio, Cleveland Browns ganhou hoje sem Nick Chubb, sem Deshaun Watson, sem Tyler Conklin, sem Jerick Wills. 4 titulares significativos do ataque, né? Também eu solto. Pickett um passo para touchdown nos últimos 5 jogos. Confere. É exatamente isso que aconteceu. Eu não lembro do lance. Qual foi o lance? Foi passe pro Deontay, né? O Raiders. O passe pro touchdown do Deontay Johnson. Sim. Foi contra o Packers. Contra o Packers ou Raiders? Packers. Não, Raiders Packers não. Foi... Ih, rapaz. Touchdown de Deontay Johnson, gente. Foi. Contra o Titans? Não, é contra o Titans. Titans. Isso. A gente tá maluco aqui, cara. É muita decepção. A gente é culpa do Steelers. Culpa absolutamente do Steelers. Cois Café, podemos começar o diálogo sobre rebuild completo da comissão técnica? Eu acho que não, porque até terminar a temporada não vai se mexer em absolutamente nada. Bicho, eu tô assistindo o esporte, né? Tá na Série B, eles demitiram o técnico literalmente antes da última rodada. Nem isso o Steelers vai fazer. Meu Deus. O técnico entregou o carro 3 vezes durante o ano, os caras não tiveram a coragem de demitir o cara. Nem isso o Steelers vai fazer. Como é a situação de Pickett lá em Pittsburgh? Já começaram a soltar a mão? Tem pra todos os gostos, cara. Lá eu não sei, aqui com certeza. Não, lá mesmo. Tem, claro, falando da galera que tem alguma influência sobre torcida, né? Tem os caras que estão do lado de com o Matt Canada não tem como saber se Pickett é ruim ou é bom mesmo. Então, primeiro a gente tem que ter um novo coordenador para aí sim. Mas eu já tô vendo muita gente que era super otimista, não, é o nosso quarterback, pô, tamo junto e tal. Largar a mão seríssimo. Pelo menos tu não comprou a camisa dele. Um monte de gente só não fala em que tá na hora de botar Trubisky, por exemplo, porque sabe quem é, né?
Eu apostava em Kenny Pickett ao ponto, o Léo falou agora não comprou a camisa dele. Eu comprei. Eu também. Eu tenho a camisa de Kenny Pickett. Temos a camisa de Kenny Pickett. A minha camisa Black Yellow. Kenny Pickett. Também. Eu apostava. Eu fico muito triste hoje, 7h25 do dia 19 de novembro, em largar a mão. Larguei, não dá. Não há a Eu menor só sei que condição. tem um cara mais triste que a gente. Pony. O Pony, que era o maior fã de Kenny Pickett, deve estar muito Nossa, decepcionado. eu odeio o Pony, mas... Eu compadeço com ele nessa. Ele não merecia. Ninguém não. merecia isso. Não, o Pony não merecia. Eric Silva, vocês preferiam fazer mudança no coaching staff ou nos jogadores? Os dois. Que pergunta, pô. Que pergunta. Mas se for sobressair, mudaria o coaching staff. Se for escolher um dos dois. Coaching staff, tranquilamente. Porque coaching staff, pelo menos, você pode ter um piso pra começar a jogar. O resto... não dá. Pro pessoal que tá perguntando, assim como o Nestinho, se dá pra trocar a jersey do Black Yellow. Não dá mais. Inclusive, a previsão deles é pra entregas, começar a enviar pra gente mandar pra vocês, acho que na semana que vem. Então, quando isso realmente tiver uma atualização concreta, leia-se. Eles disserem, ó, enviamos as jerseys pra vocês, aí a gente avisa. No mais, vamos para as considerações finais, Léo. Fechar esse programa. Acho que a gente morre de desgosto. Eu vou trazer a frase que nosso amigo Paulo Ayrton acabou de soltar aqui no nosso QG. Nagy abriu o bico parcialmente, né? Não só ele, mas lá dentro devem achar tanto o coordenador ofensivo como o QB uma merda. E eu assino embaixo mais do que nunca com todo mundo que acha isso. Acho que a gente tá com um problema muito grande. A gente não tem as duas peças mais importantes no ataque, que é o coordenador ofensivo e o QB. E sem isso, não tem como esse time andar pra frente. Nagy disse, além de xingar todo mundo, falar que está cansado dessa porcaria, ele falou que ganhar do jeito que a gente estava ganhando não vai levar a gente a lugar nenhum. Pelo contrário. E é isso eu acrescentando. Vai levar a gente para o pior lugar possível. A gente não vai ter uma escolha alta de draft, a gente não vai ter uma chance de pegar um QB do topo. E essa classe tem caído, tá, Danilo? A gente falou nos últimos anos, nas últimas semanas, que a classe era uma classe muito boa e tudo mais, e agora já estão vendo a classe como uma classe com 2 caras muito bons e um meio abaixo do que se esperava. Então, até nisso tá difícil. Mas, cara, vamos torcer pra esse time pelo menos ter chance na off-season, né, de fazer alguma coisa. Se tem um cara que eu acredito no time, se chama Omar Khan. É a minha única confiança ainda nesse time. Sobre classe de quarterback, bicho. Você tem inúmeras alternativas para você montar um time e você pode muito bem ser bem sucedido sem ter uma escolha top 1 de quarterback, tá? Ricardo Rezende, suas considerações finais. Vou fazer um endosso do que o Léo trouxe a respeito das declarações do Najee Harris. Todos nós aqui, torcida também, já vem falando que vencer dessa forma não é muito sustentável. No dia a gente comemora, claro, mas durante a semana a gente fala bastante a respeito dessa forma que os Steelers vem sendo. E eu vou trazer também outro episódio que ficou um pouco isolado ao longo do jogo, mas que pode representar também muito do que o Najee Harris trouxe agora no final da partida. Mark Carboli trouxe que Deontay Johnson foi visto discutindo com o Mike Tomlin na sideline em determinado momento do jogo. Ou tendo uma conversa muito acalorada entre os dois. Obviamente, Deontay Johnson muito frustrado, porque não tinha recebido nenhum passe ainda e tudo mais. Na campanha seguinte, recebeu a bola, que era um screen, avançou algumas jardas e pronto. Mas a gente já viu o George Pickens há pouco tempo. Não vou falar causando problemas, mas ameaçando trazer muita coisa nas redes sociais. E quando perde, naturalmente, os ânimos estão muito mais à flor da pele. O Deontay Johnson estava também.
E, Ricardo, não é nem quando perde também, né? Eu acho que é como perde, principalmente. Isso. A maneira que o time tá perdendo é tão dolorosa, feia e dolorosa que eu tô começando. Sou muito aberto aqui o quanto que eu acho que o jogador não tem que se pronunciar sobre esse tipo de coisa, que não é trabalho dele, isso é lugar de fazer no vestiário. Mas eu tô começando a não conseguir culpar mais, cara. Deve ser horrível você tá dependendo de uma pessoa e essa pessoa ser tão ruim e ainda assim continuar confiando nela e você se vê no... Imagina, sei lá, imagina você no teu trabalho, o teu chefe não faz a menor ideia no que faz, você vê que tá tudo indo pra um lugar horrível, que no final você que vai acabar sendo demitido e tu não pode fazer nada. Não tem como você não ficar no mínimo puto. É triste. Posso trazer o dado derradeiro de Kenny Pickett? E a gente fecha. Minha pizza está cheirando muito bem aqui, por sinal. Estou com fome, deixa eu ver ela aqui. Mas, vamos lá. Todo mundo aqui concorda que o universo amostral de 500 passes que o quarterback tem para começar a carreira é o suficiente para fazer uma boa avaliação dele. Isso é unânime para todo mundo. Justo. 500 passes tentados. E isso não significa dizer que o cara com certeza vai ser horrível. Tipo, você consegue ter uma noção no mínimo de como ele se comporta e o que ele faz. Exato. É isso. Que uma temporada e meia. Kenny Pickett é o único quarterback, desde que a NFL se tornou a NFL, a ter um percentual de touchdown inferior a 2%. Único. E o universo amostral de 500 passes tentados na carreira para começar a sua carreira. Ele deve ter 650 já. Kenny Pickett tem 1.9 de touchdown nas suas tentativas. 315 quarterbacks tiveram esses 500 passes assim para começar a carreira. Kenny Pickett é o único que não dá. Se alguém ainda está querendo por mais que a gente tenha Mike Tomlin, Matt Canada e seja lá quem for, com Kenny Pickett, se mantiver ativo com Kenny Pickett, se manter no barco do Kenny Pickett, aí eu já não sei o que precisar mais para poder pular agora. Eu pulei. Absolutamente surreal. A gente fala um mínimo de 500 passes. Pickett teve, antes do jogo de hoje, ele tá com 642. Soma aí com os 28 de hoje. São passos tentados, né? É duro, é muito duro, mas continuaremos cobrindo esse time maravilhoso que nos causa tanta dor e sofrimento durante a sua programação. Mas bem, senhoras e senhores, querida audiência, é o episódio 400 do Black Yellow Brasil Podcast. A gente só pode analisar depois do 500. Veja que nota especial Pittsburgh Steelers acabou fazendo a gente ter aqui. Sem mais, fechamos esse programa por aqui. Grande abraço para todos vocês. Vamos celebrar em lágrimas. Até a próxima edição.